Bom dia! Começando mais um dia por aqui, mais um dia de construção aqui nessa aventura de transformar o nosso Toyota Prado em um motorhome 4x4. No último vídeo tivemos alguns avanços, principalmente na parte hidráulica. A gente fez o suporte da nossa caixa d'água aqui. Ainda tá tudo uma bagunça. Ó, nossa caixa ali tá instalada, ainda tem que fazer alguns ajustes. Mas hoje vamos fazer outras coisas. É isso aí, gente. Bora começar mais um dia para ver se a gente consegue dar uma agilizada aqui na construção. A gente já tá com o teto cortado, também a barraca tá aqui em cima. A gente anda pensando bastante nesses últimos dias aí como que a gente vai fazer essa estrutura. Então, bora agilizar tudo. E com agilizar tudo, a Paula quer dizer, primeiro, dá uma geral nesse galpão, que a gente deixou uma bagunça, que a gente estava fazendo ao mesmo tempo a reforma no nosso ônibus também. Não, a gente sempre organiza, mas qualquer coisinha que a gente faz aqui já vira um caos, então meio que a gente tem que ficar organizando praticamente toda vez que a gente vai começar alguma coisa nova, né? E também vamos ter que passar uma água aqui no carro, porque a gente lixou, na verdade o Edson, o pai da Paula, lixou tanta madeira aqui nesse galpão, que o carro tá coberto de pozinho, né? Então vamos passar uma VAP nele, tentar não molhar o teto, que tá tudo aberto aqui, e aí também organizar o galpão. I woke up in the middle of the night, opened my eyes, said my oh my, I'm dreaming you. Well, all my dreams are sweet when you're not laying me down to sleep, not dreaming you. Don't give me no fuss, don't give me no fight. It's only one thing in the middle of the night I need, that's dreaming you. Well, all my dreams are sweet when I lay me down to sleep, I'm dreaming you. E o clima daqui é doido demais, gente. Tava aberto o tempo, aí do nada fechou, deu uma baita de uma tempestade, choveu granizo, ficou um tempão aqui sem energia e agora continua chovendo. Logo logo vai abrir o sol, vocês vão ver. Mas vamos lá, agora que a energia voltou dá pra gente fazer alguma coisa. Agora a gente vai voltar a mexer com a nossa barraca, porque chegou o que a gente precisava, que é o... Ó, tá até com uma goteira aqui. Vindo lá de cima da trilha, deve ter mexido ela, que ventou bastante. Chegou esse pedestal que a gente vai colocar aqui, né, nos 4 lados, e depois vai colocar essa travessa, que é o que vai sustentar a nossa barraca. A gente tirou ela para conseguir andar com o carro, ela tá bem aqui, e vai funcionar exatamente dessa forma, só que a travessa, ela vai ser de fora a fora. A barraca, ela vem com esse suportezinho pra gente prender. Depois, na hora de prender, eu explico melhor pra vocês. E eu acho que hoje vai ser o dia que a gente também... Eita! Que a gente também vai abrir ela, né? Vamos fazer o corte também, porque agora ela já vai estar 100% fixa, não vai mover mais. Então a gente já pode cortar. E além disso, chegaram algumas coisas aqui pra gente. A primeira é o nosso cabo. Dá uma olhada nisso, gente. A gente vai usar um cabo de 70 milímetros. Em uns vídeos atrás, a gente comprou alguns fios de 1,5 e 2,5 e eu falei que essa não era a parte cara, né? Eu falei que os cabos mais grossos que eram caros, e só pra você ter noção, só esse rolo aqui de 70 milímetros, se eu não me engano, são 7 metros de cabo, foi R$760. Uma grande facada, né? Aí além dele, a gente também pegou esse de 25 milímetros, que é para ligar o nosso DC-DC, então o cabo vai sair do alternador e vai até a nossa elétrica, que vai ser atrás ali do motorista. E aqui tem uns cabos menores, tem cabo de 4 milímetros, tem os terminais também, pra gente colocar na ponta do cabo e prender. E além disso, chegou também o nosso DVR, que no último vídeo eu falei que eu tinha comprado umas câmeras de ré pra ser de câmera de segurança, mas não dava pra enxergar nada à noite. Então eu comprei as mesmas câmeras do ônibus. Esse é um DVR padrão da Intelbras. E essas câmeras, para quem lembra do ônibus, vai ver que é a mesma. Mas ela é bem legal, ela é bem pequenininha, ó. E a qualidade é muito boa, ela tem até microfone e tudo mais.
Eu decidi pegar ela porque aqui no carro não adiantava colocar uma câmera grande. A gente vai colocar 4, uma em cada canto, na frente, atrás e dos lados. A gente consegue mover ela com a mão aqui também, se precisar. No ônibus a gente colocou na frente e aí deixava ela meio inclinadinha para trás assim. Aí depois a gente vai ver como vai fazer. Eu acho que eu não vou deixar ela no rack, talvez eu deixe ela na barraca. Então primeiro vamos instalar a barraca pra gente conseguir ver isso. E outra coisa que chegou também é a chapa de alumínio, que a gente quer fazer um suporte para as janelas de trás. Essa chapa nós vamos fazer um corte no meio, instalar essas persianas aqui, fazendo um buraco nela, né? Para conseguir ter a passagem de ar. Essa chapa, ela vai bem aqui nessa janela, ó. Ela vai pegar daqui até a parte de trás. Aí a gente vai poder ficar com o vidro um pouquinho baixado para o ar conseguir entrar e não ter nenhum perigo, né? Se a gente tiver num centro de cidade, vai ser bem mais tranquilo. Para deixar o Zequinha também com o vidro aberto, embora tenha um ar-condicionado, né? É legal ter outro meio de ventilação também. Você tava sequinho, rapaz. Ai, ai, foi só terminar o vídeo aqui, eu escutei o Zeca chorando. Ele tava pedindo para abrir aquela outra porta. E isso que ele tava aqui comigo. Se ensopou todo. E agora? Vai ficar cheirando cachorro molhado? Ainda bem que não tá tão frio hoje, né? Você não tem mais idade pra isso não, cara? Ih, ó. Tudo bom aí, deitadinho? E agora sim, vamos mexer, modificar pela última vez o nosso rack, porque depois de hoje a gente não mexe mais. Essa chapinha aqui, que está unindo as duas travessas que a gente tem no rack, eu vou ter que tirar, porque o pedestal ele vai ficar bem aqui na linha da travessa de baixo. Então eu já tirei a porquinha, eu vou inverter. Eu vou colocar essa chapinha que vai unir as duas na parte de baixo, para depois conseguir vir com o pezinho aqui em cima, ó. A sorte é que esse rack ele é todo modular, então a gente não precisa se preocupar, porque esse projeto a cada dia ele vai mudando alguma coisinha, né? A gente vai descobrindo, a gente vai fazendo as coisas e pensando que talvez seria um jeito melhor e tudo mais. E o legal é que esse já é um rack para motorhome, ele é muito resistente, ele vai com esse perfil de alumínio, ó. É bem espesso, aguenta muito peso. Eu mesmo já até pulei aqui na parte de trás e é lá da QP Shop. E eu já tinha até esquecido, eu fui soltando os parafusos por fora. E na verdade, tem que aproveitar a maior vantagem da construção até agora, que é ter o teto cortado. Se a gente tivesse esse teto cortado antes, com certeza ia ter facilitado muito, né? Porque o acesso no carro é mais difícil. Mas agora vamos pelo menos aproveitar. E como eu falei que não ia mexer mais no rack, a gente já abriu o nosso toldo asa de morcego aqui, mas esse não vai ser o vídeo que a gente vai instalar. A gente só quer conferir algumas coisas da instalação para saber se eu vou precisar passar algum parafuso aqui no meio, porque depois que colocar o pedestal aqui e o pedestal ali, não vai dar mais de correr parafuso aqui por cima, né? É, esse toldo aqui, esse toldo asa de morcego, ele pega toda a lateral do carro, né, 270 graus. Você vai ajudar bastante no dia a dia, acho que a gente vai usar bastante ele, principalmente quando a gente for cozinhar aqui nessa porta de trás. Mas ele é bem grandão, pelo jeito, vai tomar toda a lateral do carro, né? É, ele vai ficar enorme, se eu não me engano ele tem 2 e alguma coisa, eu esqueci, mas é gigante. E ele é lá da MKK Off-Road, a mesma empresa que vai ser a nossa barraca também, a nossa barraca de teto de somente 9 centímetros. E ele já veio com 2 travessas, ó, bem reforçadas. Tá o interruptor aqui já, ó. Uma bolsinha, nossa, muito lindo.
Ele tem luz amarela, luz branca e Por quê? luz laranja. Ah, mas diminui a intensidade também, ó. Estou aqui pensando nas possibilidades de como que a gente vai fazer para prender o nosso toldo asa de morcego, porque eles mandaram essas mãos francesas aqui, ó. Eu até tentei simular uma prendendo por baixo, outra prendendo por cima. Aí eu tô falando com o Felipe, que é da QP Shop, para ver o que seria melhor fazer, né, com esse hack que é dele. Enfim, enquanto vou falando com ele, eu vou prender esses pezinhos, que eu acho que de qualquer forma, para fixar o toldo asa de morcego, a gente não vai precisar colocar nada nesse meio aqui. Ó, pra vocês verem, eu tentei fazer dessa forma, com essa chapinha que eles mandam. E aqui eu tentei prender direto no hack, né? Mas o problema é que daí vai ficar chacoalhando. O ideal era conseguir prender essas partes aqui também. Ou pelo menos, né, ter uma superfície maior, igual é aqui com a chapinha. E agora que os pezinhos já estão fixados, eu vou ter que fazer o corte para ajustar essa travessa de cima, que ele mandou um pouco maior para garantir. Aí eu vou ter que fazer o corte aqui para colocar ela por dentro, porque essa é a parte menor, né? E essa aqui é a parte maior, a da frente, deu certinho. Então eu não vou precisar ajustar nada, ó. Ela já coube certinho na parte de dentro. Quase que dá ruim, na verdade. E aí, para não ficar presa somente nesse Lzinho, nessa cantoneira, ele mandou um parafuso passante, bem esse daqui. Que aí eu vou fazer um furo desse lado, vai atravessar esse perfil e vai entrar dentro desse, que esse daqui já tem uma rosca. Ah, assim de lado? Daí a gente arruma. E deu boa. Conseguimos colocar a barraca em cima do carro. Consegui fazer os pedestais. Ó, estão todos bem fixos. Tá tudo realmente bem apertado. E aí agora, eu meio que de olho, eu tentei medir um pouquinho para deixar a barraca o mais simétrica possível, né? De um lado para o outro. Ela alinhada aqui também com essa parte de trás do nosso rack. E olha só que legal, os cálculos acabaram dando certo. Ficou quase que totalmente desobstruído o exaustor, aqui a ventilação do ar-condicionado. Para muitos que vieram falar que o ar estava ao contrário, acontece, gente. Acho que um dos primeiros vídeos que a gente testou o ar-condicionado, acho que eu acabei explicando que ele tinha que ser ao contrário. E para os próximos eu esqueci totalmente e coloquei o ar assim e não falei nada. Mas é isso, gente. Não tem problema ele ficar ao contrário. Aqui depois a gente vai fazer alguma coisa para ajudar no vento. Aqui do lado do ar-condicionado a gente quer ver se consegue fazer algum bagageiro, alguma coisinha, sabe? Porque a gente só vai fechar aqui, ó, essa parte e essa parte. Então, o que está aqui vai ficar da forma que está. Então, se a gente conseguisse fazer um fechamento também e servir como um baúzinho, tanto desse lado quanto do outro,
ali seria bem-vindo. Enfim, está explicado o ar-condicionado, né? Não teria como ele ser ao contrário, senão a parte da ventilação ia ficar toda aqui embaixo, fora que também essa parte aqui, ela é bem maior do que essa daqui, né? Que a gente colocou ao contrário. Então a gente ia ter que levantar um pouco mais a barraca e ela já está bem alta, mas em compensação, essa vai ser praticamente a altura oficial dela, porque a parte de cima, a tampa, não deve passar a altura desse tecido. A barraca ela é bem fininha, então vai ficar basicamente assim, a única diferença é que depois vai estar fechada. Agora então vamos focar em apertar essa barraca, da mesma forma que eu fiz o teste aqui. Eu já peguei as ferramentas, na verdade os acessórios, né, que vem aqui com a barraca. Vem esse pezinho, esse suporte aqui, pra gente colocar nas travessas do rack, todos os parafusos também e até as tampinhas para colocar na lateral. Uma outra coisa que a gente vai testar depois vai ser o nosso toldo, para saber se a altura dele não vai atrapalhar a barraca. Então eu vou dar um jeito de colocar essa mão francesa mesmo. O Felipe tá vendo se vai conseguir desenvolver um suporte exclusivo pra gente, né? Junto com a furação, junto com esse sistema que o rack já tem para encaixar na furação do toldo. Mas eu quero ver se colocando essa mão francesa na parte de baixo, o toldo não vai ficar batendo na barraca, para depois conseguir passar as informações para ele. Mas vamos lá, vamos pegar o que tem aqui e fixar a barraca. E agora sim as coisas estão se encaminhando por aqui. Estamos fazendo os testes, né? E agora eu peguei o nosso toldo banheiro. Eu tava falando que parecia que ia ser desse lado aqui, o asa de morcego, né? Mas vai ser do outro lado e depois vocês vão entender o porquê. Olha que legal. Esse toldo a gente abriu só quando ele chegou, que a gente mostrou um pouquinho. Deixa eu entrar aqui. Tava falando pra Paula que podia ser até menor esse banheiro, ele é gigantesco, não precisava ser tão grande, mas vai ser muito prático. Algumas pessoas acabam projetando, né, colocando algum suporte que traz ele mais pra frente, para não perder esse espaço do carro, né, querendo ou não, daqui até a ponta dele, assim, lateralmente deve dar uns 30 centímetros que acaba perdendo. E esse vai ser o nosso banheiro, né? A gente vai colocar alguma duchinha aqui na porta. Talvez traga o banheiro um pouquinho mais para cá, eu coloquei ele no canto só para testar mesmo. E ele é bem prático, você só tem que abrir esses dois braços aqui, desse lado, do outro. Essa varetinha você coloca e aí embaixo já tem varetinha também. E aí você meio que só abre ele e tá pronto. Tem a opção de colocar o teto, que tá bem aqui, mas eu acho que raramente a gente vai usar, né? Só se tiver perto de prédio. Se tiver perto de prédio, eu acho difícil a gente tomar banho dessa forma. E ele também tem para colocar no chão, o que é uma boa opção, caso a gente não queira assim molhar o lugar, né? Não sei, a gente vai ver na prática como que isso aqui vai ser, mas aí você consegue colocar com velcro ali e ter essa opção a mais. Terminou de tomar banho, né? Só dobra e aí aqui a gente fecha com esse fecho. O legal é que não tem que levar nada molhado pro carro, né?
Tudo que tiver úmido vai ficar aqui dentro. Vamos ver como que esse tecido vai se comportar com a umidade também. Eu acredito que seja próprio para isso, né? Afinal, é uma barraca de banho. Agora então que vimos que tá tudo bem com o toldo, que deu a altura certa, que ficou muito bem instalado aqui. Aí agora desse lado a gente vai fazer o teste da asa de morcego. Vamos tentar colocar essa mão francesa junto com essas chapinhas que tem, para pelo menos a gente colocar no lugar e ver como que vai ficar a altura com a barraca. Porque agora é a hora da gente testar tudo, que depois que cortar essa barraca, a gente não vai poder movimentar mais nada. Eles vão... Como que eles vão? Ah, acho que é porque os de cima não. E deu certo mais uma vez, conseguimos colocar o nosso toldo com o sistema de instalação que veio nele, pra gente ver se ia ficar bom, né? Depois eu conversei com o Felipe, vai dar certo, a gente vai conseguir fazer um que fique mais próximo aqui da barraca, embaixo da barraca aqui na verdade, para ele não ficar tão pro lado. E ontem a gente já conseguiu testar ele, abrir pela primeira vez, só que dentro do galpão fica bem apertado, a gente teve que mudar o carro algumas vezes para conseguir abrir. E agora a gente trouxe aqui para fora para mostrar ele um pouquinho melhor para vocês. Então ele ficou aqui desse lado do motorista e o mais legal é que abrindo ele pega aqui a nossa porta traseira, que era o que a gente queria. E ele é ainda maior do que eu imaginava, eu já achei que ele ia pegar uma área bem grande, mas realmente vai ajudar bastante na estrada, né? A gente olhando assim, ele não parece tão grande, ele tem 2,14. O nosso Hack eu acho que tem 2,54. Então ele acabou ficando menor que o Hack. Na verdade, quando você vê um toldo desse, tipo num jeepzinho no Jimmy, parece que o toldo é enorme, né? E ele vem com esse material aqui de couro, essa capa aqui que é bem bonita, ela é bem grossa. Dá pra sentir que ela é bem reforçada também. Mas em uma lona emborrachada, né? É, bem legal mesmo. E para abrir é muito simples, só que obviamente que a gente ainda vai pegar o jeito, a gente vê o pessoal fazendo nos vídeos facinho, né? Mas é porque já conhece também. É, ele é para você conseguir abrir em 1 minuto e 30 segundos, então ele é para ser um toldo bem fácil de abrir. Lógico que nas primeiras vezes é um pouquinho mais complicado, mas a gente pega o jeito. E só enfatizando, gente, nosso toldo asa de morcego é lá da MKK Off-Road. É um dos maiores toldos do Brasil, se eu não me engano são 10 metros quadrados e meio de área que ele cobre. É a mesma empresa da nossa barraca também, que por enquanto está só pela metade, mas logo logo a gente vai adicionar outra metade, enquanto isso a Paula já está lá. Levantei ali um pouquinho essa capa dele para ficar mais fácil de puxar. Aí agora eu vou tirar essas travas aqui dele, ó, tem 3 velcros aqui no toldo, então eu vou abrir a primeira, ó, e aqui o terceiro velcro. Ele vem com esses pezinhos separados, eu só peguei para não cair na cabeça da Paula. Então ele fica assim, aí agora a gente começa puxando as hastes aqui. Ó, que legal. Ó. E esse toldo aqui a gente acredita que vai usar quase que diariamente, né? Principalmente quando a gente estiver no meio da natureza, que é o nosso principal objetivo com esse carro aqui. Acho que aqui eu tenho que prender, senão ele volta. Ainda mais porque está inclinado. Então a gente puxa. Esses primeiros aqui tem essa haste, 1, 2, 3, 4 hastes, que é para esse lado, e aqui tem uma que é para o outro lado, então essa daqui é a última, ó. É uma haste dupla, na verdade, que abre, aí tem mais um. Nossa, ele é enorme. Então essas 2 cordinhas aqui são os esticadores. Ele vem meio que com uma roldana com trava, ó. Muito legal. Aí a gente só engata aqui na parte de cima. Bom que você alcança, né? Aham, ok. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí coloquei num ponto aqui do rack e a Paula vai puxar. A ideia é esticar o máximo possível para ele ter os 270 graus, que vai fechar certinho
aqui a parte da frente, então a gente vai poder usar a porta do motorista, as duas portas aqui também. E aí vai vir até o nosso bagageiro aqui, a porta principal da casa, que vai ficar totalmente vedada. Aí aqui ele já ficou bem esticado, né, com essas duas cordinhas que a gente colocou nas duas pontas. E aqui ele vem mais com um pezinho de apoio, porque como o toldo ele é bem grande, né, aí ele fica mais seguro com esse pezinho aqui. Mas o legal é que ele já tá no próprio toldo, então fica bem fácil de tirar. Se a gente tiver num dia que não tá ventando muito, a gente nem precisa colocar o pezinho. Esse ele já vem fixo num ponto estratégico, né? Que é aqui e aqui. Aí se a gente quiser garantir mais, tiver chovendo, né? Tiver acumulando mais água aqui em cima, a gente pode colocar os outros também, que são bem fáceis. Então aqui quando a gente abrir a porta para entrar na casa, o toldo vai pegar toda essa parte aqui do fundo, né? A gente vai ter uma mesinha aqui nessa porta traseira, que quando o tempo estiver bom a gente vai usar para cozinhar aqui fora também. Então vai ser bem bom ter essa proteção. E o legal é que ele tem esse zíper aqui para dar acesso à barraca. Então a gente não vai precisar, porque a gente vai ter o acesso por dentro. Mas para quem tem a barraca do lado de fora e o toldo, é legal que já fica essa passagem bem certinho aqui para cima. E aqui são 3 LEDs, são 3 fitas de 1 metro desse lado. Aqui desse lado tem mais uma fita também. E ele já vem com os interruptores e o pluguezinho. Então ele já vem aqui com esse fiozinho, né, com o interruptor. Aí é só a gente ligar aqui. E a gente já ligou esse fio aqui também em uma bateria, então já tá com energia. Vem com um USB, a saída dele é USB normal, ó. Tá aqui na nossa Bluetooth. E aqui o desse lado vem separado. E agora a gente liga aqui, ó. E ele vem com 3 tipos de luz diferente, né? Ó, essa mais clarinha, essa luz branca, essa luz amarela. Que a amarela é quando junta a bem amarelada e a branca. Isso, ele também tem essa luz laranja aqui, ó. Que a gente acha que é pra inseto, né? Não sei, não tenho certeza. É, quando a gente tiver aqui fora, eu acho que essa daqui ou não vai atrair, ou vai atrair menos, né? É. Se alguém tem a resposta aí, já deixa nos comentários. Vocês viram que eu prendi só pra fazer um teste aqui. Mas se eu segurar nas hastes, eu tô com quase 100 quilos, gente, ó. Mostra meu pé pra comprovar, ó. Então, assim, ele aguenta bem. Quando a gente fixar ele melhor, vai aguentar mais ainda. E a gente tem que tomar cuidado com isso por causa da alavanca, né? Imagina, quando o vento pega na ponta, a força que projeta ali no suporte vai ser muito maior. E mais uma coisa que a gente foi encontrando, né? Ontem, quando a gente montou, a gente foi vendo os detalhes. E outra coisa que eu achei bem legal é que ele tem um pezinho aqui, ó. Fica deitado, aí você pode erguer para ajudar na inclinação quando estiver chovendo. Então, para escorrer melhor a água, né? Tem outro pezinho aqui, ó. Tem até a costura mais reforçada ali. Aí onde tem o pezinho, ele tem essa parte mais reforçada da lona. Tô mais ansiosa pra gente abrir essa porta, fazer um cafezinho aqui do lado de fora, colocar nossas cadeiras aqui. Vai ser muito bom. Essa parte aqui do toldo, ele parece que aumenta a área do carro, né? Fica um climinha bem gostoso. E aumenta principalmente a parte que a gente precisa, né? Que é a porta de trás aqui e essas duas laterais. E uma coisinha só que a gente não falou é que ele vem com essas cordinhas, segura aí, amor, a cordinha e a estaca, que é para quando a água estiver acumulando muito aqui na chuva ou até estiver ventando mais e a gente quiser trazer mais um reforço aqui no meio, a gente coloca essa cordinha, ó, ela vem até com uma chapinha de alumínio, depois a gente vai descobrir para que é, mas coloca a cordinha e coloca a estaca no chão. Tô abrindo as janelas da barraca que tinha deixado tudo fechado para ver o máximo que eu consigo jogar essa lona, essa tenda dela para a extremidade, para a gente começar a trabalhar aqui. Primeira coisa que vamos fazer vai ser soltar essa barra chata aqui, tá de fora a fora, que é o que tá prendendo a longarina lá embaixo, né? A gente só vai mexer desse lado aqui. Eu já fiz a marcação, só que a marcação tá do outro lado, então a gente vai ter que virar. E quando virar não vai dar de ver muito bem a lona, né?
Então vamos ter que prestar bastante atenção na lona. E chegou oficialmente o momento. Parece que eu tô mais nervoso pra cortar a barraca do que eu tava pra cortar o teto. E medo de fazer cagada, hein? Já fiz aqui a marcação. E agora é isso, gente. Torcer pra tá certo e vamos cortar. Eu acho que pra garantir, a lona tá aqui, ó. Já tem um papelão embaixo, né? Mas acho que eu vou jogar a barraca pra cima da madeira. É, se bem que é alumínio, né? O alumínio só voa pedacinho, mas não sai aquela faísca quente. Para garantir, eu vou pegar mais um papelão e vou colocar a mão embaixo. Melhor que o papelão, colocar essa madeirinha aqui. Tá? Eu só encosto esse alumínio, ele é tipo uma colmeia. Fala que é o alumínio favo de mel, alguma coisa, acho que é tipo colmeia, a tradução em inglês. Então são vários, é como se fosse um radiador de alumínio, né? E aí como vai rasgando aletinha por aletinha, ele rasga fácil. Então se eu errar o braço aqui, vai acabar cortando o que não devia. Como não conseguiu chegar até o final com o disco, vou só cortar com essa serrinha, faltou bem pouquinho. Muito de boa de cortar. Eita. Agora sim. É. Tá feito. Barraca recortada. Olha o que eu falei. Deixa eu ver aqui se tem mais luz, ó. Parece até um radiador. É bem facinho de cortar com a serrinha, foi bem fácil depois com a mão. Mas a hora que junta tudo isso e mais essa chapinha de cima e a chapinha de baixo fica bem resistente. Se eu não me engano são 18 milímetros aqui. Então assim, é uma chapa bem grossa, tanto que é onde a gente pisa, né? Ontem eu fiz os testes com a barraca ali, sem colchão, sem nada, e foi bem de boa. E o corte tá aqui, depois de ter cortado, depois de ter colocado o perfil aqui, eu só coloquei em 2 parafusos, falta mais 2. Eu percebi que talvez eu cortei um pouco demais, gente. A linha que eu tinha feito, na verdade, era para eu colocar esse perfil para dentro. Então, ao invés do corte ser aqui, ele devia ter mais a distância desse perfil para dentro. Por quê? Esse perfil aqui, vamos ver na prática, né? Mas eu acho que azedou a paçoca. Esse perfil aqui, ele vai acabar batendo mais aqui. E se ele bater mais aqui no pedestal, como que eu vou colocar aquele suportezinho que abraça, né? Aí é onde a gente se lasca. E como essa barraca é grande, não dá pra tipo, fiz um risquinho, coloca lá em cima pra confirmar. Então, vamos ver. Vou lá chamar meu sogro pra ajudar a colocar a barraca aqui em cima. E aí vamos ver o resultado disso. O máximo que vai acontecer, na verdade, é achar uma solução
ou deslocar a barraca um pouquinho para a esquerda, mas aí ela não vai ficar simétrica aqui no carro, né? Não vai ficar nada legal. É.